O sistema de teletrabalho ou home office, adotado por muitas empresas por causa da pandemia do novo coronavírus, pode continuar em alta, mesmo após uma futura volta à normalidade. Mas o que será que a lei trabalhista brasileira diz sobre isso? Sobre esse assunto, eu converso agora com Franco Almada, que é advogado especialista em direito do trabalho. Boa tarde, Franco. Boa tarde, um abraço aí a todos que estão no estúdio e a todos que nos assistem. Franco, fala pra gente então, já há uma regulação recente falando sobre esse trabalho remoto, home office, como queiram chamar? Bom, primeiro de tudo a gente tem que lembrar que esse trabalho remoto, ele não é bem uma novidade. Ele já existe, já tem previsão na CLT desde 2011, com as alterações que houve naquela época. Então, o que é esse trabalho? Qual é a novidade do momento? É que o trabalho remoto, ele existia, essa possibilidade do trabalhador prestar o serviço no domicílio próprio. Agora, o que difere do teletrabalho é porque no teletrabalho é a junção de duas coisas. Primeiro, trabalho à distância e segundo, o uso de tecnologias remotas. Então, naquela anterior à reforma trabalhista, o trabalhador podia trabalhar em casa, por exemplo, consertando algum equipamento, poderia fazer da casa dele. Agora não, o teletrabalho, além da distância, ele exige o uso dessa tecnologia. Então, o que a gente está verificando é que, pós-pandemia, no momento de pandemia, foi ali a escapatória que as empresas conseguiram para continuar a execução de alguns serviços. Também o serviço público conseguiu, no momento de pandemia, colocar os servidores em teletrabalho e assim conseguiu dar fluência aos trabalhos. E o que a gente verifica é que deu muito certo na maioria dos setores. Há vantagem, sim, tanto para os empregados quanto para os empregadores. E agora é um momento, digamos assim, é um segundo momento desse teletrabalho, se referindo à pandemia, onde agora não estamos mais naquele fechamento de lockdown, e os ajustes do teletrabalho, eles são perfeitamente compatíveis com esse momento em que a sociedade está vivendo. Lembrando que, após a reforma trabalhista, o teletrabalho ele está mais regulado, ele dispõe, nós temos hoje ferramentas para dispor, por exemplo, que a empresa deve arcar com o custo de energia da casa do funcionário ou que a empresa deve arcar com o maquinário. Isso é perfeitamente possível de negociar entre as partes envolvidas, entre o trabalhador e entre a empresa. E agora, num segundo momento, vamos dizer assim, fora de lockdown, o teletrabalho está mais aperfeiçoado, porque no momento da pandemia estava ali o trabalhador na casa dele, em teletrabalho, mas também estava o filho tendo aula, estava a esposa também utilizando a mesma rede, enfim. Agora, o filho já está no colégio, fisicamente, o trabalhador ele pode focar mais no teletrabalho dentro de casa. Então, a gente está percebendo que a produtividade está aumentando e as empresas estão adotando essa modalidade de trabalho para depois aí, da pandemia, depois de 2022, 2023, enfim. Mesmo sendo um sucesso, a questão do trabalho remoto gerou algum tipo de conflito jurídico? Por exemplo, com relação a custo de equipamentos, hora extra, carga horária, essas questões que ainda geraram muitas dúvidas, pelo menos no início. Bom, a questão da carga horária, ela sempre gera uma dúvida, se tem hora extra, se não tem. Pela lei, o trabalhador que ele está em teletrabalho, ele é retirado do regime de hora extra, do regime de controle de jornada. Então, ele não tem mais a jornada dele controlada. O que isso quer dizer? Que o trabalhador agora vai passar a trabalhar 24 horas? Não. Mas o que quer dizer é que é uma nova dinâmica de medição desse trabalho dele. Agora, o trabalho dele ele não vai ser medido em horas de entrada e de saída. Mas o que está se fazendo é a medição em produtividade. Então, o teletrabalho, e isso até antes da pandemia, olhando aqui para o serviço público, por exemplo, o servidor público que estava em teletrabalho, ele tinha uma obrigação de produzir 30% mais do que o servidor público que estava em presencial. Então, essa é uma nova dinâmica. As pessoas agora que estão em teletrabalho, elas não vão trabalhar pensando no relógio, olhando para o horário de trabalho.
mas pensando na produtividade delas nesse sentido. E outro fator que gera muita dúvida, sim, e até algumas polêmicas, é sobre o custeio desse teletrabalho. A gente tem que lembrar que a lei ela não determina, por exemplo, que a empresa deve custear o teletrabalho, mas existem princípios que a empresa não pode passar para o trabalhador o risco da atividade. Então, o que é que deve acontecer no mundo ideal, digamos assim? Empresa e empregado devem sentar, verificar os pontos positivos e negativos do teletrabalho, no que se refere a custeio, e ver o que é que a empresa pode arcar para que o trabalhador continue em teletrabalho. Não é justo que o trabalhador realmente tenha algum prejuízo, digamos assim, financeiro nesse teletrabalho. O que tem que colocar é as duas partes ganharem. Ganhar a empresa com a maior produtividade do trabalhador e ganhar o trabalhador de poder executar o seu trabalho de uma maneira mais confortável, mais próximo da família, ganhar economia de tempo de ida e vinda da empresa, etc. Franco, você sabe dizer para a gente se há alguma previsão para atualização dessa lei para resguardar esses novos pontos, essas novas dúvidas que surgiram e deixar tudo mais seguro, tanto para o trabalhador quanto para o empregador? Existem várias propostas para uma regularização maior do teletrabalho. Agora, o que a gente tem que entender é que hoje já existe no mundo jurídico, sim, a possibilidade de tudo estar regulamentado. Então, inclusive o teletrabalho, essa modalidade de teletrabalho, ela tem que ser inicialmente aceita pelo empregado. O empregado que vai para teletrabalho, ele tem que aceitar essa condição, tem que concordar com ela. Para o retorno para casa, ele não precisa concordar, só ser avisado com antecedência, mas hoje existe sim uma maneira de ficar tudo num contrato, um aditivo ao contrato de trabalho e ali tudo regulado. Do meu ponto de vista, se vier alguma alteração, ela pode ser bem-vinda. A gente pensa que toda alteração da lei, que ela passa por uma discussão, ela é saudável. Agora, não precisa esperar alteração alguma. Hoje, com as ferramentas que a CLT já dispõe, é possível, sim, empregado e empregador fazerem um contrato de trabalho prevendo aí todas as situações. Tá bom, então, Franco, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos aí. Boa semana para você. Igualmente, estou sempre à disposição. Um abraço.